pessoal, boa noite. Consegui aqui, já iniciei a gravação da aula, né? Vou também colocar aqui a apresentação. Então, pessoal, hoje nós estamos, né, iniciando o módulo 3 do curso de Educação em Direitos Humanos, né? Eu serei a professora de vocês neste módulo em que a gente vai abordar os princípios fundamentais da educação em direitos humanos, né? Então, é uma alegria muito grande de estar aqui com vocês, assim, na metade do curso. É uma turma que é muito aguardada, muito esperada aí. De minha parte, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, passando, porque é, vou primeiro me apresentar e aí depois também vou pedir para que cada um de vocês se apresente. Meu nome é Luísa, né? Serei a professora de vocês ao longo deste mês todo de abril, né? Eu sou servidora pública também do estado de Minas Gerais, desde 2014, então esse ano fizeram 10 anos que eu estou atuando, né, enquanto servidora. E a minha formação, ela se dá no âmbito da gestão, né? Então, eu sou formada em administração pública pela própria Fundação João Pinheiro, também tenho especialização na área de gestão pública municipal, também uma pós-graduação na área de direitos humanos, né, por meio da PUC Minas, e atualmente eu estou enquanto cursista, né, de uma pós-graduação, uma especialização em saúde pública, tá? Então é importante ter essa localização, assim, de onde que eu venho, né, qual que é a minha área de atuação e a minha formação. Um pouquinho da minha trajetória que eu trouxe aqui para vocês e que até ensejou, né, o convite para que eu pudesse estar com vocês aqui hoje, que a maior parte, né, da minha atuação enquanto servidora pública no Estado se deu no âmbito dos direitos humanos, né, do Estado. Foram cerca de 7 anos em que eu atuei na área de promoção e educação em direitos humanos, né, coordenando iniciativas nesse sentido no Estado, iniciativas de educação em direitos humanos principalmente, né, atuei de 2015 até 2021 na secretaria, era uma secretaria de direitos humanos, quem já está mais tempo no Estado, né, talvez conheça, que era a CEDPAC, e depois, né, retornou para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E nesta área, né, de gestão em que eu estive, eu coordenei a área e também a implementação da Escola de Formação em Direitos Humanos do Estado, que é uma iniciativa, né, educacional que ainda está em vigor, ainda existe, né? É uma iniciativa que lá em 2016 a gente começou a implementação divulgando e formando, né, principalmente profissionais da área da assistência social, também alguns profissionais da saúde, segurança pública e também da educação. E na época, assim, era uma vontade, um desejo, né, quando eu atuava nessa pauta, de ter um curso voltado para os profissionais da educação e principalmente, né, professores. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Naquele momento também que estive na Secretaria, né, de Direitos Humanos à frente da área de educação e promoção, também coordenei o Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, né, do Estado, e também desenvolvi junto com a UENG a realização, né, de uma revista que é a CIAS Direitos Humanos e Educação, que é em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais, né, a UENG, que é uma revista, um periódico que recebe aí artigos, tem chamadas, né, que são divulgadas para recepcionar artigos, ensaios na área de direitos humanos. Então, ao longo do curso, a gente também vai abordar um pouquinho, que eu acredito que seja um espaço interessante, tanto de consulta e também de contribuição, né, para que vocês também possam enviar trabalhos. E, atualmente, eu estou na Escola de Saúde Pública, né, de Minas Gerais, que ela é um órgão, né, da administração pública responsável pela formação dos servidores do SUS, né, o Sistema Único de Saúde,
e atualmente eu estou enquanto assessora, então também continuo na área de gestão, no âmbito da escola atuo principalmente, né, na transversalidade, né, entre direitos humanos e saúde, pensando aí nos princípios do SUS, um dos princípios é a questão da equidade. Então, um pouquinho aí da minha trajetória, né, como eu disse, a minha atuação, né, enquanto servidora pública se dá muito no âmbito da gestão, então acredito, assim, né, que nesse momento, ao longo de todo esse mês, né, aí de abril, vai ser mais um espaço de trocas, né, de eu trazer um pouquinho dessa bagagem, desse acúmulo que eu tenho e dividir com vocês, e da mesma forma, né, eu espero, tentei pelo menos construir um curso que pudesse ter esses espaços um pouco de interação, para que a gente possa dialogar, porque, né, quem conhece da ponta, que conhece das especificidades, né, de sala de aula, ou então da gestão de unidade escolar, são vocês, então eu vou esperar aí que vocês também tragam, né, a experiência de vocês para a gente poder dialogar e construir, né, esse percurso formativo de maneira conjunta. Então, nesse primeiro momento, né, vocês já passaram por dois módulos, né? Teve um módulo que abordou um pouquinho dos direitos humanos a partir de uma perspectiva internacional, depois, né, que foi com a professora Letícia, e depois vocês tiveram um módulo com o professor Tomás, que trouxe um pouquinho, né, do panorama nacional dos direitos humanos, e aí eu, então, vou adentrar nas especificidades da educação em direitos humanos e vou apresentar para vocês como cada professor, né, dentro do curso, ele é responsável por desenvolver também o conteúdo programático. Vou apresentar para vocês, né, qual que é o percurso que eu pensei para ao longo desse mês, e depois a gente adentra, né, na aula de hoje. Mas achei importante só para vocês também poderem se organizar, né, porque o Tomás havia me passado que ainda tem um prazo para submissão, né, de uma atividade do módulo dele, então aí fica também um recado para quem não encaminhou o trabalho, né, final da atividade do módulo dele, mas para vocês poderem se organizar também na execução das atividades. Então, de forma didática, né, esse módulo, então, traz os princípios fundamentais da educação em direitos humanos, eu dividi em 3 unidades, né? Primeira unidade, a gente tem a introdução à educação em direitos humanos, a segunda unidade, educação em direitos humanos e formação para a cidadania, e a terceira unidade, com os documentos nacionais sobre educação em direitos humanos. Nessa primeira unidade, o que nós temos programado? Né? Temos essa aula síncrona, que é a aula inicial, também tem na plataforma, né, seja logo após a finalização da aula, eu já vou habilitar, né, a leitura de um texto da professora, que é a Maria Vitória Benevides, que ela é uma das referências de educação em direitos humanos no nosso país, e é um texto, assim, que é um compilado de várias falas que ela teve ao longo da sua trajetória profissional, em seminários, simpósios, em que ela traz assim uma leitura muito fluida sobre o que é a educação em direitos humanos, né? A educação em direitos humanos, de que se trata, e depois também, né, nessa primeira unidade, eu coloquei também duas aulas bem curtinhas, assim, mas que são muito interessantes, da Universidade de São Paulo, com outras duas referências também na área de educação em direitos humanos. Uma aula, se não me engano, são 12 minutos e a outra aula são 15, então, assim, para consolidar um pouco, né, do que a gente vai conversar hoje e também aliado ao que traz no texto para a gente poder ter essa base, né, da introdução de educação em direitos humanos. E, né, um fórum de discussão no ambiente virtual, que vocês já estão habituados, né, que vai demandar aí uma reflexão e também um diálogo, né, tanto respondendo a questão orientativa, né, que eu vou postar, e também essa interlocução com o colega de vocês, para a gente poder promover, tentar promover, né, de maneira assíncrona aí um debate. Na segunda unidade, eu dividi em duas sessões, tá? Então, a primeira sessão, né, a unidade 2, é Educação em Direitos Humanos e Formação para a Cidadania. Eu fiz uma divisão com noções do conceito de educação em direitos humanos. Essa primeira
sessão, ela vai abordar muito a questão de o que Paulo Freire tem a nos ensinar, né, sobre educação em direitos humanos. Partindo aí, né, vocês, enquanto profissionais da educação, acredito eu que já tenham tido contato, né, com a obra freiriana, então a gente vai tentar adentrar, né, nessa seara para poder fazer um pouquinho dessa interlocução. Né? O que Paulo Freire traz para a gente em relação aos direitos humanos, de que forma a abordagem dele nos ensina, nos faz refletir sobre a aplicação dos direitos humanos na prática de sala de aula, né, e do contexto escolar. Nesse primeiro momento, a gente vai ter um podcast com uma grande parceira minha, que é a professora Aline Choquer Vaz, que é da Faculdade de Educação, né, da UENG. Ela é uma professora que atua, né, na faculdade, também no mestrado, e continua, né, enquanto coordenadora da revista CIAS Direitos Humanos, tem larga experiência, então acho que é um momento bem interessante, né, um podcast, curtinho também para vocês escutarem. A gente tem uma leitura do artigo da Revista Brasileira de Educação Básica, trazendo justamente essas inflexões, né, sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e passagens da obra de Paulo Freire, fazendo esse diálogo, né, entre educação e direitos humanos, as garantias, né, internacionais e nacionais, e como que Paulo Freire dialoga com isso. Depois a gente vai para um fórum de discussão, e no segundo momento, a gente tem uma outra sessão, né, dentro dessa mesma unidade, sobre qual que tem sido o papel da escola na formação para a cidadania. E aí eu trago uma música do Gabriel Pensador para a gente poder refletir, uma música que foi desenvolvida, acho que foi em 96, e que continua atual, né, trazendo aí algumas reflexões sobre o contexto escolar. Também trago uma reportagem da revista Carta Capital, trazendo um pouco, né, do papel das escolas na promoção e garantia da educação em direitos humanos. E a gente vai ter, né, neste módulo, nessa unidade, na realidade, um trabalho individual, que é um trabalho sobre direitos humanos no ambiente escolar, né, sobre violência e direitos humanos no ambiente escolar, em que eu peço para vocês, né, que façam uma análise assim do contexto de trabalho de vocês para poder trazer, né, e compartilhar com os colegas e a gente poder discutir sobre a vivência de direitos humanos no ambiente de trabalho de vocês. Então, para essa atividade, haverá, então, duas datas, porque a ideia é que seja uma aula de discussão, tá? Então, a ideia é que cada um, né, faça uma apresentação do seu ambiente de trabalho, as questões, né, de acordo com a orientação que estará lá postada, e faça uma apresentação de 10 minutos, né, com o conteúdo, e depois a gente tenha um momento de diálogo, tá? E aí, nesse sentido, eu disponibilizei duas datas, né? Que aí vai ser por mesmo adesão. Como somos, a princípio, um grupo de 20 a 25 alunos, então eu pensei, né, em fazer essa divisão entre um grupo no dia 16 de abril e outro no dia 17 de abril, e para poder, né, fazer essa apresentação, vocês vão ver que é algo muito simples, assim, em termos de exigência, né? Não é algo que tenha uma exigência, assim, acadêmica, mas é algo que vai solicitar para que vocês façam um processo reflexivo a partir do contexto de trabalho e que, né, então, faça uma apresentação para a gente poder dialogar um pouquinho mais sobre essa atividade. Estou vendo aqui que a Ana Paula levantou a mão, aí eu peço, né, para os demais, ao longo da minha fala, se tiverem dúvidas, podem ir levantando a mão que a gente vai dialogando. Ana, por gentileza, fique à vontade. Boa noite. A respeito dessas duas datas que você escolheu, porque eu trabalho segunda, terça e quarta à noite. Hoje, eu sempre assisto às aulas depois que ficam gravadas, né? Hoje, ainda bem que eu consegui, eu tive uma dispensa hoje, aí estou aproveitando para assistir a aula. Mas esses 2 dias eu trabalho, como é que fica nesse caso? Sim, Ana, olha só, a gente vai fazer, vão ter
três possibilidades, né? A possibilidade da participação das aulas, com a presença, né, e o diálogo com os colegas, e depois, caso não consiga, né, participar, assim como as aulas síncronas ficam gravadas e quem, né, não consegue estar presente pode ter acesso, nesse caso, quem não conseguir vir apresentar e dialogar conosco, vai encaminhar um documento, né? Se não me engano, pedir 3 laudas, algo simples, assim, com apresentação, justificativa, no espaço, né, lá da unidade, tem as orientações direitinho, mas vai ser possível fazer a postagem depois, tá? O ruim é só que perde um pouco essa possibilidade do diálogo, né? Assim, com os colegas, que eu acho que é a parte mais interessante. Mas, assim, acho, essas datas são datas que eu pensei sempre nas terças-feiras, porque acredito que nas outras, assim, né, foi algo que foi mais ou menos assim. Mas caso tenha, né, muitas sinalizações de que não é possível, a gente pode repensar, sabe? Por exemplo, ao invés de fazer terça e quarta, faz terça, né, mantém a terça e faz quinta ou sexta-feira. A gente, se tiver mais cursistas, né, com essa mesma demanda, acredito que a gente possa revisar essa data extra, tá bom? Bom, posso só falar mais uma coisinha? Claro, fique à É que, a vontade. princípio, as aulas, quando, né, foi iniciar o curso, as aulas seriam às quintas-feiras. Eu falei, nossa, para mim foi perfeito. Aí depois, o Isso. primeiro professor teve que mudar para uma terça e depois ficou sempre às terças. Então, não vai ser um vídeo gravado de uns 10 minutos para enviar, não. O documento para substituir será escrito. Exato. Ah, Isso, o tudo bem. documento Mas eu escrito. vou tentar, quem sabe eu consigo, né? Na Sim, escola dar uma beleza. negociada. Beleza. Tá Obrigada. bom. Imagina. Aí a terceira unidade, né? A gente vai adentrar nos documentos nacionais sobre educação e direitos humanos, que, né, vou trazer tanto as legislações que garantem o direito da educação e direitos humanos no Brasil. Então, a gente tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, tem as diretrizes também nacionais para a educação e direitos humanos. Isso será abordado, né, nessa última unidade. A gente vai ter uma aula sobre esses documentos, em que eu vou trazer, a gente vai poder explorar um pouco mais, né, ler de maneira compartilhada, né, essas legislações e instrumentos orientativos. Depois também vai ter uma aula da Universidade de São Paulo, também disponibilizada para vocês, e uma atividade avaliativa fechada, né, valendo aí 25 pontos. Isso é a primeira sessão, né, dessa unidade 3. E na segunda sessão nós vamos ter também abordagem sobre leis de proteção a minorias e grupos sistematicamente vulnerabilizados, né? Eu sei que o professor Tomás já trouxe um pouco desse conteúdo também para vocês, então essa designação, né, de grupos sistematicamente vulnerabilizados é uma designação que é adotada, né, pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Então, nesse momento, eu vou apresentar para vocês o portal do Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, né? Eu vou convidá-los a fazer, a navegar por esse portal, porque é onde vocês vão encontrar materiais, subsídios também, né, para o trabalho de vocês após, né, o encerramento do curso. A gente também vai explorar 2 documentos, né, que são os dicionários de direitos humanos, que trazem verbetes, que são utilizados, as expressões que são utilizadas no contexto dos direitos humanos, para vocês, né, poderem se familiarizar, né, ainda mais com as nomenclaturas, os grupos, né, quais são esses direitos. Também haverá, né, um curta-metragem que vocês poderão acessar e um fórum de discussão, encerrando aí o nosso módulo 3. Então, assim, são muitas atividades, né? Eu tentei estruturar de uma forma que fosse mais tranquila para vocês também conseguirem é, fazer, né, o desenvolvimento do curso aliado, né, ao desenvolvimento profissional de vocês, as atividades profissionais, e estou à disposição também, né, para a gente poder dialogar sobre isso. E é isso, estão animados?
Agora, olha só, a gente tem um momento muito importante, que é aquele momento, né? Ó, vocês já me conhecem um pouquinho, vocês já conhecem um pouquinho como eu pensei em estruturar esse mês aqui nosso da aula. E eu preciso conhecer vocês, assim, né? Eu acho que educação é dialogada, né? Educação em direitos humanos mais ainda. Então, eu gostaria, né, quem tiver disponibilidade de abrir câmera, né, também abrir o microfone, quem não quiser abrir câmera, sinta-se à vontade também, mas, e quem, né, não tiver disponibilidade de abrir câmera e microfone, se puder colocar no chat, eu queria que vocês conversassem, né, se apresentassem. Não sei se vocês já tiveram um momento colaborativo. Se tiveram, é bom que vocês vão conhecer um pouquinho mais o coleguinha. E eu preciso que vocês me falem, né, tanto o nome de vocês, a cidade em que vocês trabalham, em que você trabalha, se for mais de um município também, pode falar. Queria entender, né, conhecer um pouquinho da formação e o contexto de trabalho, né? Se vocês são professores, se estão dentro da sala de aula, se porventura são gestores da escola ou se trabalham no nível central da educação, né? E para além dessa apresentação, né, a gente chegou agora no módulo 3, você já tiveram contato, né, com os conceitos de direitos humanos, mas eu queria, né, que em uma palavra, assim, para você, o que que significa direitos humanos? E falasse em uma palavra para a gente poder construir aí a palavra, né? Quais são as palavras geradoras de sentido dessa turma para direitos humanos? Então, vou deixar, né, vocês se sentirem à vontade. Eu peço só para organizar, assim, levantar a mão, se, né, para cada hora aí uma pessoa vai falando e aí a gente vai construindo. Então, eu pensei em um minutinho só, 1, 2 minutos, para a gente poder fazer essa apresentação inicial também. Vamos lá, já temos a Ana Paula. Ana Paula, se apresente para a gente, por favor. Meu nome é Ana Paula Santiago, eu moro em Contagem, mas eu trabalho nos municípios de Betim e Esmeraldas, na rede pública estadual, nas duas escolas. Eu sou formada, minha formação inicial foi em Química, depois eu fiz segunda licenciatura em Ciências Biológicas e tenho pós em Projeto de Vida, 2 pós em Projeto de Vida e no ensino tecnológico e profissionalizante. Eu atuo como professora nas 2 escolas e trabalho com ensino regular, né, todas as séries do ensino regular e EJA. A palavra, como eu já assisti uma aula, eu achei muito interessante, a minha palavra hoje é democracia. Ótimo, Ana, muito obrigada. Temos a Eliane Freitas. Boa noite, gente. Meu nome é Eliane Freitas. Eu trabalho na cidade de Sarzedo, em Jurité também. Sou licenciada em História. Trabalho como professora de História também, ensino médio e fundamental 2. E a minha palavra aí é para todos. Eliane, você pode repetir sua palavra, que eu não consegui escutá-la? Posso, sim, para todos. Ótimo, eu escutei para todos, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, Isso mesmo. então tá bom. Obrigada, Eliane. Agora a gente tem o Antônio Gomes. Por favor, Antônio. Oi, boa noite. Meu nome é Antônio Gomes de Macedo. Eu sou formado em História, tenho pós-graduação em Teologia e História da Religião e também em Neuropsicopedagogia. Atuo como professor na APAE de Pedro Leopoldo e na Escola Estadual em Lagoa Santa. Como professor de História e de Geografia na parte da manhã e à tarde como professor de ensino religioso. Nesse contexto todo que a gente tem que entender,
o que vem para nós sobre os direitos humanos é a gente valorizar o próximo, tá? Seria, para mim, a questão de valorizar o próximo, seja ele, qual definição ele tenha, tá bom? Ótimo, Antônio, muitíssimo obrigada. Agora eu convido a Valesca a se apresentar. Ei, boa noite. Eu trabalho e moro em Santa Luzia. Sou formada em gestão pública e agora estou como secretária de escola. E a minha palavra é diversidade. O microfone está desligado. Fazendo 1001 coisas. Vocês estão falando, eu estou anotando aqui para depois a gente ter uma devolutiva. Obrigada, viu, Valesca? Agora eu convido a Edna para se apresentar. Boa noite, sou a Edna, sou professora de matemática na Escola Afonso Corrêa, do município de Lagamar, atuo no ensino médio e fundamental e itinerários também, do novo ensino médio, e a minha palavra é direito. Ótimo, Edna, muito obrigada. O município de qual você fala, ele fica localizado em qual região de Minas? Ele fica no noroeste de Minas, perto de Patos de Minas. Ah, ok. Obrigada. Ótimo. E aqui, até o momento, foi só a gente, né, da região metropolitana. Que bom ter pessoas mais aí do interior conosco. Luciana, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciana Maranhão. Eu moro em Belo Horizonte e trabalho em Ibirité como especialista em educação. Tem pouco tempo que eu cheguei no estado, cheguei em 2020, né? E tenho dado um passo de cada vez, aprendendo com todo mundo. E a minha palavra é cidadania. Ótimo, Luciana. Muito obrigada. Deixa eu verificar. Até o momento, acho que eu passei por todo mundo que levantou a mão. Aqui, posso apresentar? Eu não levantei sim. a mão, não. Vamos lá, Maria. Fique à Tá? vontade. Uhum. Só um minutinho. Sai daí que tá parecendo você lá com a bunda para cima, hein, Maria Luísa? Acho que ele está no cantinho ali. Tá? Maria de Fátima de Oliveira, de Governador Valadares, tá? Inspetora escolar, tem a formação de pedagogia, história, licenciatura, geografia, licenciatura, todas as especializações de pedagogia, pós-graduação em direito educacional, trabalho na rede estadual de ensino, já deve ter uns mais de 25 anos. Fui professora há muitos anos, desde a pré-escola até o ensino médio, professora do curso de magistério e professora também de história. E dos anos iniciais também, supervisora escolar. Então, assim, uma boa experiência na área educacional. E este curso veio, assim, para trazer mais conhecimentos que a gente nunca está o suficiente, né, que a gente tem. E a palavra que eu vou deixar é decisão. Ótimo, Maria, muitíssimo obrigada. Identifiquei aqui Viviane com a mão levantada. Viviane, se você quiser se apresentar. Aqui, para mim, a Viviane... Boa noite. Agora sim, agora eu te escuto. Eu sou Viviane, eu sou professora de História em Ribeirão das Neves. O que mais? Eu sei o que é Direitos Humanos. Pois é. Os Direitos Humanos a gente está vendo aí no curso que já está preconizado há alguns anos, né? Um processo histórico. E apesar da gente ter a nossa Constituição, tem a Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem que avançar ainda um pouco no aspecto de que a lei, que essas garantias sejam efetivamente sim, para poder daqui a pouco eles começam. dadas. Daqui a pouco eles É isso. Então, qual que seria a sua palavra, Viviane? Palavra que resumisse
Eu não entendi. Eu acho que tem alguém com microfone, se puderem desligar o microfone, por gentileza, porque aí para a gente poder escutar. Pois é, tá E se for um carro que for clonado, você não vai saber, depois você tá envolvido num negócio aí. Maria de Fátima, se você puder fechar o seu microfone, por gentileza. Ele está. Deixa ele comprar, não. Tem alguém que está com o microfone aberto. Isso, acho que agora foi. Não, ainda não. É a Eliane que está com a Berta. Eliane, se puder, por gentileza. Aqui eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Tá. Sim. Pronto, agora sim. Viviane, se você puder só recapitular, por gentileza, a sua palavra, que eu não consegui escutá-la. Eu sou Viviane, professora de História. Uhum. Eu trabalho em Ribeirão das Neves, como professora do 6º ao 9º ano. Os direitos humanos perpassam a disciplina História o tempo todo, porque a gente aborda as questões relacionadas a isso, né? O que seria direitos humanos está preconizado aí na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, mas no dia a dia a gente percebe que é uma atuação que fica, às vezes, para alguns ou para muitos, no âmbito somente da lei, não do dia a dia. Aí é isso. Tá. Beleza, muitíssimo obrigada. Stephanie, por gentileza. Olá, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou psicóloga, atuei um tempo no NAI, no Núcleo de Acolhimento Educacional, e em Ribeirão das Neves. E para mim, assim, direitos humanos é universalidade. Eu vejo como a palavra já fala, né, de ser universal, então a palavra que define direitos humanos é universalidade para mim, tá bom? Ótimo, Stephanie, muitíssimo obrigada. Aqui eu identifiquei todo mundo que levantou a mão, eu já chamei. Se alguém não foi chamado, né, por favor, sinalize. E a gente tem algumas contribuições aqui no chat também que eu estou identificando. Temos a Eugênia, que trabalha em Sabará, que é formada em Serviço Social e Sociologia e atua como professora do ensino médio. A palavra para Eugênia é liberdade. Temos também a contribuição da Anne Sena, né, que deseja a todo mundo boa noite. Meu nome é Anne Sena, moro em BH, sou professora de língua portuguesa da rede pública e privada, pesquisadora na área de psicologia do aprendizado e positiva e coordenadora de área. Por isso que ela está no trânsito, super empolgada com o curso. E temos a Jéssica, que é de Patos de Minas, trabalha na rede estadual como professora e a palavra dela é progresso. Então, pessoal, olha só. Na nuvem de palavras, né, que nós temos aqui, de todas que se apresentaram, temos democracia, direitos humanos é para todos, a valorização do próximo, diversidade, direito, cidadania, direitos humanos enquanto decisão, direitos humanos enquanto preconizado na Constituição, mas que precisa estar, né, no cotidiano, no dia a dia. Temos a palavra também progresso, a palavra universalidade e a palavra liberdade. Então, assim, para essa turma, neste momento, né, é isto que é o significado, né, de direitos humanos. Agora, eu vou convidá-los, não sei se vocês já tiveram acesso a esse vídeo, a gente vai assistir, é um vídeo curtinho sobre o que são direitos humanos, que eu vou
passá-lo aqui para vocês, para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Vocês conseguem ver a minha tela com a exibição do vídeo? Sim, tá aberta a tela. Beleza. Tá bom, vou colocar o áudio no máximo para que vocês consigam escutar também. Pessoal, algumas pessoas falaram que não conseguiram escutar o vídeo. Eu vou repassar para vocês o link, aí depois vocês podem assistir. Me perdoe que eu não estava olhando o chat, tá? Mas alguém conseguiu assistir, escutar o vídeo? Não. Eu acho que ninguém conseguiu, não, viu? Oxe, nossa, me perdoe mesmo. É um vídeo assim, né? Que ele é curtinho, que fala um pouquinho sobre a historicidade, né, dos direitos humanos e justamente, sobre a questão que a colega, a nossa colega Viviane trouxe, né, que foi a fala dela. O que são direitos humanos, né? Direitos humanos é um construto histórico, mas que ele é efetivado a partir do cotidiano da vida das pessoas, né? Então, no final traz essa reflexão, assim, onde estão os direitos humanos, né? Os direitos humanos estão em nós, né? Nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, nos nossos familiares, estão também, né, na nossa comunidade, na forma como a gente estrutura a nossa vida. Eu vou retornar aqui, ó, o link, deixa eu pegar o link, vou passar, mas também ele está nos slides que vão estar disponibilizados, né, na plataforma, e aí depois vocês, né, quem tiver interesse, pode assistir também depois. Meu intuito de passar aqui na aula era justamente para a gente poder dialogar, né, e consolidar e ver como que o nosso entendimento, né, enquanto coletivo, a respeito dos direitos humanos também dialoga, né, com a construção de outras pessoas, de demais interpretações, né, de pessoas de outras nacionalidades também. Agora vocês estão vendo a apresentação de slides? Eu estou vendo ainda. Só não está Então, abrindo, né? Está no YouTube e tal. É só você ainda está no mandar para a gente YouTube? eles estão aparecendo para nós a tela do YouTube. Tá bom, agora aparece para vocês a tela dos slides? Sim, apareceu. Ótimo. Então, aqui tem um link, eu mandei também no chat, e depois fica um convite para quem tiver interesse, né, em assistir o vídeo. Então, um pouquinho, né, do que foi falado no vídeo, afinal, né, o que são os direitos humanos, né? A gente tem o filósofo italiano, né, Norberto Bobbio, que traz, né, que os direitos humanos, eles nascem quando devem e podem nascer, né? Os direitos humanos, eles não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, né? Dando a entender a questão da historicidade dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos, eles são frutos de uma reivindicação de reconhecimento, né? E de dignidade, que é a base da construção sobre o que é direitos humanos, né? Hannah Arendt, ela traz que os direitos humanos não são um dado, mas um construto, uma invenção humana em constante processo de construção e reprodução. E eu também trouxe, né, o conceito de direitos humanos da professora Egídia, que está disponível no repositório, né, de verbetes, que fala que direitos humanos são conquistas históricas discursivas que decorrem de exigências ou aspirações éticas de liberdade, igualdade e dignidade humana, definidos em processos de luta e resistência política e projetos de emancipação do ser humano contra o arbítrio, a violência e a injustiça nas suas variadas formas, né? Então, aqui, o que a gente tem, né? A gente tem a historicidade dos direitos humanos, a gente tem direitos humanos enquanto um processo que ele não é dado, né? É um processo de luta, de uma construção social que está em constante processo de construção, reprodução, né? E a gente pode também, nos dias atuais,
colocar, inclusive, a palavra questionamento, né? É uma conquista histórica, a questão da dignidade da pessoa humana, né, como pilar basilar, né, dos direitos humanos, e um processo de luta e resistência sempre contra o quê? Sempre contra uma sociedade, né, um projeto de sociedade que se pauta na violência, né, que se depara com as injustiças. Então, os direitos humanos é justamente reivindicar a dignidade da pessoa humana, né? E aí, por isso, né, o conceito de dignidade da pessoa humana é tão importante para a gente poder conceber o que são direitos humanos, né? A partir da análise histórica, né, a gente tem que é uma construção que nem sempre foi assim, né? Na história da humanidade, a gente tinha diferentes classificações, né, das pessoas a partir do seu status social, né, que era uma sociedade muito estamental, né, que determinados indivíduos eles não eram concebidos enquanto humanos, né. Então o processo de reconhecimento da dignidade é o núcleo fundamental da luta de direitos humanos, né? Que é uma luta concreta, né, pelo reconhecimento efetivo da condição básica de dignidade para todas as pessoas, né? E esse é um processo que é um processo contínuo, que até nos dias atuais a gente vê, né, reivindicações e mobilizações de grupos sociais, né, que são, como a gente vai tratar, e vocês também já passaram, né, na disciplina do Tomás, sistematicamente ou grupos historicamente vulnerabilizados, né, que a nossa sociedade, ela, apesar de reconhecer em termos formais os direitos humanos, né, de todas as pessoas, o que a gente identifica ainda no contexto atual é uma estrutura social que reiteradamente produz e coloca pessoas à margem da sociedade, né? Então, o núcleo fundante dos direitos humanos é esse conceito e a ideia da dignidade da pessoa humana, né? A gente tem que o que é, né, a dignidade da pessoa humana? Todo ser humano, para além de qualquer característica externa, como cor, raça, classe, crença religiosa, nacionalidade, orientação sexual, eu colocaria expressão de gênero também, é dotado de um valor universal que lhe é atribuído pelo mero fato de se tratar de um ser humano, né? Os direitos humanos, então, ele se pauta nessa luta por reconhecimento que decorre, né, de um processo histórico que marcou toda a humanidade e que ainda é um processo vivo, né, que se pauta na garantia da dignidade da pessoa humana, né? Segundo a ONU, então, o que nós temos enquanto direitos humanos? São garantias jurídicas universais que protegem os indivíduos e grupos contra ações ou omissões de governo que atentam contra a dignidade humana. Na internacionalização dos direitos humanos, né, promovido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, então pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o artigo 1º, que traz justamente a noção da dignidade, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. De igual modo, né, a Constituição Federal de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, no seu artigo 1º, então a gente está falando aí sobre os princípios fundamentais que constituem o Brasil e a República Federativa que nós temos, né, desde 1988. E dentro dos princípios fundamentais, nós temos a dignidade da pessoa humana, né? Então, no artigo 1º, o que nós temos? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem aí, né, em termos formais, o fundamento, né, da República Federativa do Brasil é pautado na noção, né, tanto de cidadania quanto da dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º, né, que é um artigo muito conhecido, né, com as pedras de toque aí da Constituição Federal,
também coloca que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade, né? Então, o que nós temos enquanto direitos humanos? São direitos, né, ao desenvolvimento, são direitos à paz, à autodeterminação dos povos, à comunicação, ao meio ambiente. Na disciplina da professora Letícia, isso. Vocês tiveram acesso, né? Ela repassou a vocês, eu acho que ela trouxe com a designação de gerações, né? Atualmente se utiliza muito a noção de dimensão, porque muitas vezes a ideia de geração fica parecendo que um direito vem antes do outro, né? E a ideia de dimensão, ela tenta readequar, né? Colocar que, na verdade, os direitos humanos eles são um construto social que cada comunidade, sociedade foi o desenvolvendo, né? Não necessariamente a geração, esse processo de reconhecimento que, ao longo do processo, né, de desenvolvimento da sociedade, se passa a reconhecer determinados direitos e populações que antes não eram reconhecidas, né? E outras questões vão surgindo, isso vai emergindo enquanto uma outra dimensão, mas não necessariamente trazendo uma ideia de que um vem antes do outro, né? Então, a gente tem a primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos, né, como os direitos de locomoção, os direitos de propriedade, que são muito vinculados à ideia da liberdade. Na segunda dimensão, a gente tem os direitos sociais, econômicos e culturais, que são direitos muito vinculados à questão da igualdade, né? Então, salário justo, férias, saúde, educação, políticas também de habitação. Na terceira dimensão, temos os direitos coletivos e difusos, que, né, passa a noção da fraternidade, em que cada um não pode reivindicar de maneira individual, né, que atinge toda uma coletividade. É o caso do direito à paz, né, direito ao meio ambiente, à preservação ambiental, né, que a tutela desse direito ela não fica exclusiva a um indivíduo, né, mas a toda uma sociedade. Ao patrimônio histórico também. E a quarta dimensão, que é uma dimensão, né, que vem a partir do processo de globalização, que traz outros desafios, né? Então, hoje a gente tem os desafios atuais do direito à democracia, né? A consolidação da democracia enquanto um direito humano, né? O direito humano à informação, né? Hoje em dia, com as questões atinentes a fake news, né? Aos algoritmos, né, que reproduzem informações falsas com objetivos, né, políticos ou objetivos, né, de desmobilização de alguma política pública. Então, hoje já tem sido fundamentado, né, o direito à informação enquanto a informação fidedigna, né, como um direito humano também. Então, assim, o que vem demonstrar que os direitos humanos é um processo histórico, é um construto a partir das dinâmicas das relações sociais que vão se dar ao longo, né, da trajetória, né, de cada sociedade. Como características, né, dos direitos humanos, a gente tem a indivisibilidade e a interdependência, a universalidade dos direitos, né, que os direitos humanos eles são para todos, né, eles não fazem distinção entre gênero, raça, profissão ou exercício na sociedade, né. Indivisibilidade e interdependência é falar que você não pode exercer um direito humano violando o outro. Então, por exemplo, né, eu que atuo, né, que estou atuando atualmente, né, na saúde, a gente tem as questões, por exemplo, a saúde, enquanto um direito, ela não está isolada de outros direitos sociais, como, por exemplo, o direito à educação, né, o direito à moradia, o direito à alimentação saudável. Então, o direito humano, ele não pode ser dividido, né? Ele tem, inclusive, essa interdependência com os demais direitos. Outra característica dos direitos humanos é a indisponibilidade. Um ser humano, você não pode vender ou transferir a tutela do seu direito para outra pessoa, né? No caso brasileiro, por exemplo, você não pode fazer
você não pode vender um órgão, por exemplo. Então, você tem essa indisponibilidade, né, ou mesmo vender a sua vida para uma outra pessoa. Então, não há essa possibilidade dentro dos direitos humanos. E a noção da historicidade, né, que os direitos humanos, eles são uma construção histórica, né, por reconhecimento da dignidade de determinadas pessoas, determinados corpos, né, é o caso, por exemplo, dos direitos das mulheres, né, o reconhecimento das mulheres enquanto a possibilidade, né, de ser um agente político, de votar e ser votado, é um direito muito recente, né, da década de 50. Mas ainda assim nós temos subrepresentação em espaços de poder. Então, como que fica o direito a estar presente nas discussões, né, políticas e da condição política do nosso país? Então, é um processo histórico, né? É um processo de reconhecimento do princípio fundamental da dignidade humana para determinadas populações, para determinados grupos sociais, né, que são historicamente e sistematicamente vulnerabilizados. Direitos humanos e cidadania, né? É aquilo que a gente já trouxe, a nossa colega também trouxe no início, né, na sua apresentação, que o que acontece, né? Mesmo que os direitos humanos, eles existem, né, em termos formais, né? Então, a gente tem uma série de legislações, de pactos internacionais, de acordos internacionais em que o nosso país, né, o Estado-membro, o Brasil, enquanto Estado-membro da Organização das Nações Unidas, quando ele reconhece algum tratado internacional e assina algum pacto ou uma declaração, ele se torna vinculante, ele faz com que essa norma também tenha força de lei no nosso país. No entanto, direitos humanos é muito mais do que apenas essa consolidação legislativa. Direitos humanos é vivo, né? Direitos humanos, ele precisa, se ele não é aplicado no seu cotidiano, se você não consegue reivindicar e se proteger em determinadas situações, e o Estado, né, ele tem a obrigação, inclusive, de desenvolver políticas públicas nesse sentido, esse direito ele não é respeitado. Então, a ideia, né, aí da cidadania é de que é por meio da reivindicação e da atuação cidadã em que os direitos humanos é reconhecido, né? Aqui eu trouxe uma passagem de Gomes que traz que, em geral, de qualquer país do mundo, direitos humanos são reconhecidos expressamente e proclamados em leis e constituições que não são imediata e plenamente efetivados. Esse quadro piora muito, né, em países como o Brasil, que são marcados por desigualdades sociais gritantes e por traços de autoritarismo herdados de governos ditatoriais, né? No dia 31, né, de março, nós tivemos os 60 anos do golpe militar, né, que se instaurou no país em 1964. E ainda assim, ainda hoje, né, a gente ainda percebe que existem, né, narrativas ou discursos ou partes da população, né, alguns grupos populacionais que não reconhecem o golpe com a magnitude do que foi o golpe militar vivenciado no nosso país. Então, em países como o Brasil, né, em que aí, né, um direito humano, nesse caso, é o direito à memória e à verdade, né? O que foi feito com as comissões nacionais e estaduais da Justiça, que objetivaram justamente fazer uma pesquisa em relação ao passado, né, e poder, inclusive, fazer a reparação das vítimas da ditadura militar no país. Então, assim, em tais países, dando continuidade aqui à citação, muito rapidamente se percebe que o surgimento de novos direitos, né, então, o reconhecimento expresso de novos direitos é apenas o primeiro passo. Para alguns, para que esses direitos não permaneçam como mera declaração formal, sem eficácia alguma, o exercício da cidadania é indispensável. É apenas por meio da participação ativa, né, de cidadãs e cidadãos, isto é, por meio de lutas sociais sucessivas e incessantes, pressionando e monitorando o aparato estatal, que aos poucos ele vai se universalizando
o acesso concreto das pessoas aos direitos que já estão previstos em documentos políticos e jurídicos. E aí, nessa passagem, também é muito importante, porque ela demonstra que, para que uma declaração, né, uma legislação formal se torne efetivamente direito, para além, né, de uma participação cidadã ativa, também é indispensável esse processo de educação em direitos humanos, né? Mais para frente aí na aula eu vou abordar quais são essas dimensões da educação em direitos humanos, que visa justamente o objetivo de difundir esses direitos, né? De conscientizar as pessoas, da gente ter uma cultura de valorização, de respeito à dignidade das pessoas. Dando continuidade, então, quais são as obrigações dos estados, né, estados entendidos enquanto estados-nações, né, e não especificamente, né, dentro do aparato interno do país, em matérias de direitos humanos? Os estados, eles têm a obrigação de cumprir determinados direitos, então, assim, garantir, né, a todos os cidadãos determinadas condições de vida, né, de dignidade. Os estados, eles têm que respeitar os direitos humanos, né? Então, o aparato estatal, a força estatal, ela também tem, ela também não pode, né? O direito do Estado não é em absoluto. É importante se respeitar os direitos individuais da população, né? Então, também deve ser respeitado os direitos humanos. O Estado ele tem o dever de proteger a sua população, né? Ele tem o dever de proteger os direitos humanos da sua população e também tem o dever de promover esses direitos. Então, assim, de desenvolver políticas públicas que garantam com que determinadas parcelas da população que não tiveram acesso por questões históricas, né, de acesso a oportunidades, que políticas públicas sejam desenvolvidas nesse sentido. Então, o Estado ele tem o dever tanto de cumprir determinadas normas internacionais e de reconhecimento, né, da dignidade das pessoas, ele tem a obrigação de respeitar os direitos humanos dos seus cidadãos e cidadãs, de proteger esses direitos. Inclusive, é importante, né, também socializar com vocês, assim, por meio do Estado, a gente tem programas de proteção, né, proteção a vítimas ameaçadas, temos também programas de proteção a defensores de direitos humanos, né, que são aquelas pessoas de repercussão normalmente territorial, em dada luta por reconhecimento de terra ou questões ambientais, né, ou então o direito à segurança reprodutiva, no caso das mulheres. Existe, né, programas que vão proteger essas pessoas, e o Estado ele tem a obrigação de estabelecer essas políticas públicas e também a promoção desses direitos, né, fazer com que seja desenvolvida uma educação em direitos humanos, que as pessoas elas conheçam os seus direitos, que as pessoas elas possam ter os canais para reivindicar esses direitos, para que as pessoas possam construir e participar de forma coletiva, né, da sociedade para a construção desses direitos. Dentro da seara, né, da promoção de direitos humanos, o que acontece, né? Então, eu trouxe aqui porque é importante a gente conseguir entender, né? Para além da proteção aos direitos, o que é a promoção dos direitos humanos, que é onde a educação em direitos humanos se encontra, assim, né? A promoção dos direitos humanos, aqui eu trouxe o preâmbulo, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele traz que o objetivo é que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação para promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos. Então, a promoção de direitos humanos vai justamente no sentido de divulgar, de difundir, de tornar conhecido quais são os direitos humanos que são reconhecidos
por determinado Estado, por determinado acordo internacional. Né? É importante dizer que o Brasil, ele é signatário, né, como eu falei, de diversos acordos internacionais que têm força de lei no nosso país, né? Então, é importante, inclusive, com que as pessoas tenham conhecimento dessas legislações, que elas possam, porque você só reivindica o direito que você conhece. Né? Então, a obrigação, além de desenvolver políticas públicas para assegurar que determinado direito possa ser acessado, também se tem a necessidade de difusão, de ampliação de uma cultura, de uma compreensão por parte da sociedade que determinado direito ele pode ser reivindicado, ele deve ser reivindicado, ele pode ser acessado. E quais são os meios para acessar esses direitos, né? Então, a promoção dos direitos humanos visa justamente essa mudança de paradigma, né, em termos das formas como as pessoas se relacionam. Então, a partir, né, de 1988, no caso brasileiro, com a Constituição, que também é conhecida como Constituição Cidadã, a gente tem um marco, que a Constituição, né, ela é o marco basilar de como que a sociedade se estrutura no Brasil de 1988 até hoje, que é uma mudança de paradigma. É uma sociedade que se pauta em direitos, né? A gente tem lá nos fundamentos da Constituição, né, dessa sociedade, que as pessoas elas devem respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, que essa mudança de mentalidade, né, de uma mentalidade autoritária, pautada na violência, ela vai ser necessária para a construção dessa sociedade. Então, a promoção dos direitos humanos visa justamente essa mudança desse paradigma, né, desse paradigma anterior para o paradigma de valorização da vida e da dignidade da pessoa humana, no nosso caso, né, a partir desse marco. A promoção dos direitos humanos, ela se refere ao desenvolvimento, então, de uma cultura, de uma forma de viver que enfatiza certos valores e atitudes, tais como o exercício da solidariedade, o exercício do respeito às diferenças e da tolerância, o combate ao preconceito, né, ao machismo, ao sexismo, à LGBTfobia, ao racismo, né, o combate à discriminação, o combate à violência. Né? Então, nesse sentido, essa mudança de comportamento ela é necessária, né? No sentido de prevenir e evitar futuras violações de direitos humanos, bem como a desconstrução de interpretações, né, equivocadas em relação aos direitos humanos. Né? Então, o que a gente vivencia hoje, né, quando a gente vai falar, eu que trabalhei muito tempo em direitos humanos, né? A gente tem quando você vai falar com algum familiar, a pessoa fala, você trabalha com o quê? Aí você fala, estou trabalhando direitos humanos. Ah, recursos humanos. Ah, direitos humanos para cidadãos, direitos. Então, assim, existe, inclusive, narrativas, né, com objetivos autoritários, excludentes, que visam, inclusive, tentar, né, colocar os direitos humanos como algo específico para determinadas populações, né? Então, assim, se fala muito, né? Direitos humanos para quem quer defender bandido. Sim, a pessoa, quando ela está, né, também, né, não apenas, não somente, a pessoa, quando ela está sob o cumprimento de pena por alguma contravenção penal, ela não deixa de ter os seus direitos. Ela passa a ter o cerceamento da sua liberdade nesse momento que ela está em cumprimento de uma pena, por algum crime, por algo que ela cometeu. No entanto, esse sujeito também é um sujeito de direito. Né? Por isso que se tem também tratados e acordos e o combate, por exemplo, à tortura em presídios, né? Que infelizmente ainda é uma questão que acontece na nossa sociedade. Então, a necessidade da gente reivindicar de que essa compreensão de direitos humanos enquanto basilar da nossa sociedade, né, da dignidade da pessoa humana, ela é importante, porque os direitos humanos ele vai fazer esse reconhecimento independente da condição social daquele sujeito.
Então, a promoção dos direitos humanos envolve o quê? Né? De forma genérica, envolve todo tipo de ação que vise o respeito universal aos direitos e às liberdades fundamentais. A promoção de direitos humanos também fala sobre a produção de documentos que vão orientar a implementação dos direitos humanos. A promoção de direitos humanos também vai trazer o fomento à adoção e à implementação de instrumentos internacionais sobre direitos humanos. Então, quando determinados, né, países eles se reúnem para debater sobre determinados temas, é nesse momento também em que se debate o reconhecimento de determinados direitos humanos que antes não eram reconhecidos, né? A formação de programas, né, também de ensino e pesquisa em direitos humanos. É importante que a gente tenha esse lastro e essa construção científica para demonstrar a importância dos direitos humanos na nossa sociedade e que essas discussões elas consigam adentrar, inclusive, por determinadas searas que anteriormente a produção científica, né, e tecnológica do país não se dava conta. Então, de que forma, né, a gente pode desenvolver determinados direitos pensando, né, no desenvolvimento de programas de ensino e pesquisa. A promoção dos direitos humanos também parte muito da divulgação dos direitos humanos, né? Essa ideia de que a pessoa só reivindica aquilo que ela conhece, aquilo que ela tem conhecimento, que ela tem noção e que ela consegue mobilizar, né? A qualificação da informação pública por meio da imprensa e de campanhas de sensibilização. Então, a gente tem aí a importância dos meios de comunicação, né? Hoje, para além dos meios, né, de comunicação tradicionais, como rádio e televisão, hoje em dia, uma das questões que tem sido muito discutidas no âmbito dos direitos humanos são as redes sociais, né? A regulação das mídias digitais, né? O marco civil da internet, porque hoje a gente tem, né, algoritmos que muitas vezes reproduzem preconceitos, né? Reproduzem determinados discursos. Então, o quão é importante que as pessoas tenham acesso a uma informação pública de qualidade, né? Para além da imprensa tradicional, também pensando nas mídias digitais. E a adoção, né, de medidas progressivas para a garantia de direitos também é promover os direitos humanos, é você pensar em novas estratégias de políticas públicas, inclusive, que antes não eram desenvolvidas. Então, a partir de uma necessidade, né, do reconhecimento de determinadas populações, de se desenvolver políticas que sejam aderentes a essas populações, né? No âmbito do meu trabalho atual, eu estou, né, na Escola de Saúde Pública, a gente tem dois projetos que eu também atuo neles, que vêm reconhecer os direitos da população, né, os direitos da população LGBT, QIAPN+, à saúde. Então, você amplia o olhar, porque né, essa população, né, existem estudos que demonstram que existe uma barreira de acesso. Né? Você tem o SUS, mas muitas vezes, principalmente as mulheres transexuais, elas não procuram o centro de saúde. É porque elas não gostariam de acessar o centro de saúde das unidades básicas de atenção? Não. É porque existe um desconhecimento, muitas vezes, e uma negligência de profissionais em relação a essas pessoas, né? Ao preconceito institucionalizado, o que afasta essas pessoas, né? E hoje no Brasil a gente tem a estimativa de vida de uma pessoa, né, uma mulher trans ou um homem trans, é de 34 anos de idade, né? As pessoas ainda morrem por causas que são evitáveis, por não acessar o sistema público de saúde. Então, assim, é necessário que o Estado, né, amplie o olhar para determinadas populações, porque apesar de haver, né, no Instituto, né, no Estatuto do SUS, o direito universal e equânime à saúde pública, isso só se efetiva a partir de um olhar de determinadas populações, porque se você não consegue, né, desenvolver ações específicas, essas pessoas estão sendo cerceadas do seu direito de acesso à saúde. Em relação, né, à promoção dos direitos humanos,
numa publicação, né, das Nações Unidas. Então, assim, a gente está vendo que promoção de direitos humanos é um arcabouço muito amplo, né? Que dentro da promoção, o que a gente tem, né? A gente tem a integração dos direitos humanos no trabalho, né, da própria ONU, atividade de cooperação técnica, né, entre países, entre órgãos, né, entre ministérios, educação e campanhas em direitos humanos, o monitoramento. Então, você monitorar, né, aquilo que é executado também é uma ação de promoção, né, de você fazer a análise e a avaliação desse direito. O trabalho da sociedade civil e também a publicação de informações, quer seja, né, informações científicas, ou mesmo informações, né, de maneira menos acadêmica, mas informações de massa, né, que consigam ganhar um espectro maior da sociedade. Então, nesse manual fica muito claro, né, para além das outras legislações, o papel fundamental da educação em direitos humanos para a promoção dos direitos humanos. E aí a gente vai adentrar, então, olha só, a gente trouxe conceitos de direitos humanos, né, o que são, né, fizemos o resgate dos conceitos, as obrigações do Estado de proteger, de promover, de cumprir e de respeitar. E dentro da promoção de direitos humanos, né, que é a promoção dos direitos humanos, é o quê? A criação de uma cultura de respeito à dignidade das pessoas, né? Uma cultura de reconhecimento da dignidade humana, independente da condição social, né, independente da identidade da pessoa. Então, a gente tem a promoção. E dentro da promoção, a gente tem a educação em direitos humanos, que vai ser esse movimento de educar em direitos humanos, e aí a gente vai trazer algumas dimensões, que vai conseguir fazer com que aquele direito, né, é uma focalização, que aquele direito que estava previsto, né, que é reconhecido em âmbito internacional, a partir, né, da assinatura, né, de tratados e de convenções, esse direito humano que está também em legislações nacionais, esse direito humano se materialize no cotidiano, por meio do quê? Da educação em direitos humanos. Então, no dicionário, que vocês também vão ter acesso, né, a esse conteúdo no curso, traz que educação em direitos humanos nasce das lutas próprias dos movimentos de violações de direitos, vez que se rompe com as velhas concepções para a consolidação de espaços de inclusão e igualdade, onde haja dignidade concreta. É só a gente verificar, né, igual o exemplo que eu trouxe sobre a ditadura militar, né, a queda da ditadura militar, a construção de uma sociedade democrática se deu a partir de uma luta, né, de uma luta, de um processo histórico de reivindicação da democracia enquanto um direito humano na nossa sociedade. Então, esse processo, ele é uma construção que se dá a partir de movimentação, a partir de uma mudança e da reivindicação de uma mudança de mentalidade, né? Uma mentalidade que não seja mais uma mentalidade autoritária, que não seja mais uma mentalidade de uma sociedade de privilégios, mas de uma sociedade de direitos. Então, a educação em direitos humanos, ela nasce desse movimento, né? De olhar a sociedade, de identificar quais são essas mazelas sociais e de reivindicar, né, direitos e de reivindicar uma outra possibilidade de existência, né? Então, por meio da educação em direitos humanos, promove-se uma cultura da paz que colabora para uma sensibilidade frente ao outro, né? Educa-se para o nunca mais, contribuindo para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes e engajados na luta pela promoção e proteção e o combate à violação aos direitos humanos. Na definição que foi dada pelo Programa Mundial da Educação em Direitos Humanos da ONU, nós temos que educação em direitos humanos é um conjunto de atividades de educação, de capacitação e de difusão de informação orientadas para criar uma cultura universal dos direitos humanos. Uma educação integral em direitos humanos, ela não somente proporciona conhecimento sobre os direitos humanos e os mecanismos para protegê-los, mas, além disso,
transmite as aptidões necessárias para promover, defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. A educação em direitos humanos promove as atitudes e o comportamento necessários para que os direitos de todos os membros da sociedade sejam respeitados. Então, quais são os objetivos da educação em direitos humanos? É o fortalecimento e o respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais, às liberdades fundamentais, desenvolver de forma plena a personalidade e a dignidade humana, promover a compreensão, a tolerância, o respeito pela diversidade, a igualdade de gênero e a amizade entre todas as nações, povos, indígenas e minorias, capacitar todas as pessoas para participar em uma sociedade livre e democrática, regulada pelo Estado de Direito, construir e manter a paz, promover a justiça social e desenvolvimento sustentável centrados nas pessoas. Esses objetivos, né, e também a definição, são do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, que foi um programa desenvolvido pela ONU nos anos 2000, que a gente vai abordar mais na nossa unidade final, quais são esses instrumentos. E aí, quais são as dimensões de direitos humanos? Da educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos, ela se divide em 3 dimensões. Se divide na dimensão do conhecimento e da habilidade. Então, direitos humanos na dimensão do conhecer. Ela também se divide em valores, atitudes e comportamentos. E ela também tem a dimensão da ação, né? Porque a reivindicação, a proteção aos direitos, ele é um processo de agir, né? Então, quando a gente fala da dimensão de conhecimentos e habilidades, a gente fala justamente sobre essa aprendizagem sobre os direitos humanos e seus mecanismos, né? Sobre a aquisição das habilidades para aplicá-los de forma prática e cotidiana, né? Então, quando a gente fala em conhecer os direitos humanos, é saber sobre a história dos direitos humanos, é saber sobre o conceito de direitos humanos, é saber que a dignidade da pessoa humana é inviolável, é saber quais são as normas de direitos humanos que estão reconhecidas no arcabouço do nosso país, é reconhecer quais são as instâncias, as instituições que são necessárias para a proteção dos direitos humanos, né? Então, por exemplo, no caso da criança e adolescente, é a pessoa ter o conhecimento que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção da criança e do adolescente, por exemplo. Então, os conhecimentos e habilidades, a educação em direitos humanos, ela vai justamente trazer, né, essa necessidade de conhecer, essa necessidade de pautar a dimensão do conhecimento de quais são os direitos humanos, de como reivindicá-los, de como eles foram construídos, de quais são as normas e quais são as instituições em que podem ser reivindicados. Os direitos humanos também têm essa dimensão dos valores, das atitudes e dos comportamentos, né? Que enseja justamente uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de ser e estar no mundo, né, principalmente de um país que é um país democrático, né? Então são os valores como o valor do respeito à dignidade humana, o valor da liberdade, da responsabilidade, o valor da igualdade e da não discriminação, o valor da justiça social, o valor da equidade, né? O valor da solidariedade e valores da cooperação, da participação, do pluralismo, da diversidade, da inclusão, é compreender que as diferenças humanas, elas existem, mas que essas diferenças humanas não podem ser reproduzidas enquanto desigualdades de direitos, né? É o reconhecimento das pessoas em sua dignidade, né? E também uma outra dimensão, né, da educação em direitos humanos é a dimensão da ação, na participação e na defesa da promoção dos direitos humanos, né? É nessa ideia de reivindicar, é nessa ideia de uma produção cidadã, de construir a participação social, de estar nesse momento pensando
questionando, né, identificando dentro do nosso cotidiano de trabalho, cotidiano, inclusive, né, no caso das mulheres, o cotidiano da vida pessoal, de como se estrutura, né, das mulheres heterossexuais, principalmente, de conseguir refletir sobre quais são as estruturas de opressão e conseguir construir, né, tentar construir uma outra realidade, né, refletir e construir uma outra prática, né, que depende justamente desse pensamento crítico sobre a realidade, né. Em relação, né, aqui a alguns princípios de direitos humanos, então a gente tem, né, quais são os princípios? O fomento ao respeito e à valorização da diversidade, a oposição a qualquer tipo de discriminação, o incentivo à análise de problemas crônicos sociais, né? A gente está num país, no Brasil, um país marcadamente desigual, né? Um país em que nós temos uma desigualdade de renda fortíssima, a gente possui uma desigualdade de gênero em que homens e mulheres eles estão em patamares sociais de tanto em termos de trabalho quanto remuneração, que são muito diferentes. Nós estamos num país marcadamente com discriminações raciais, né, em que um grupo populacional, né, de pessoas negras, eles foram alijados dos direitos sociais e foram, né, por óbvio, durante muitos anos, sofreram as mazelas, tanto do processo de escravização, quanto das consequências sociais do Estado não ter reparado, né, a violação de direitos humanos, que foi a escravidão no nosso país, mais de 300 anos. Então, a gente está num país em que nós temos problemas crônicos e que os problemas, eles se perpetuam e os problemas continuam aí no nosso cotidiano, né, de trabalho, cotidiano também pessoal. Outros princípios, né, da educação em direitos humanos, o empoderamento de comunidades e indivíduos na identificação de seus direitos e a como reivindicá-los, né? Então é importante, assim, muitas vezes a gente escuta falando sobre lutas identitárias, né, de determinados grupos, mas essa luta identitária de reconhecimento, né, da população LGBT, das pessoas idosas, a gente está num país que é um país em que o envelhecimento da população já é um dado. Então, assim, as lutas identitárias, elas são importantes para a garantia de direitos de determinadas populações. E as lutas identitárias, né, dos diversos grupos, eles também são reivindicações do quê? De reconhecimento de dignidade. Então, é uma luta de direitos humanos, né? A luta das mulheres também é uma luta de direitos humanos. A luta das pessoas negras também é uma luta de direitos humanos, né? Então, ter sempre essa vinculação, essa percepção que reivindicar dignidade é reivindicar o acesso e a garantia de direitos humanos. É necessário, quando a gente vai trabalhar, né, sobre educação em direitos humanos, respeitar os contextos culturais na abordagem histórica dos direitos humanos em cada sociedade, né? A construção dos direitos humanos no Brasil teve uma determinada linha histórica, um determinado momento de reivindicação que se diferencia de outros países. E é importante, né, quando da nossa abordagem, a gente fazer esse reconhecimento da trajetória de determinada sociedade. O fomento ao conhecimento e aquisição de habilidades para a utilização de instrumentos de direitos humanos locais, nacionais e internacionais, que é aquela parte, né, da dimensão do conhecer, que é importante se conhecer quais são os instrumentos e como acessar esses direitos, né? A utilização de pedagogias participativas que incluam o conhecimento e análise crítica e habilidades, né? Porque de nada vale, né, a gente discutir uma educação em direitos humanos que não que seja uma prática bancária, né? É importante que a gente tenha uma educação em direitos humanos que seja dialógica, que promova essa interlocução, né, entre o professor e o aluno e o estudante, para que esse estudante ele também consiga trazer, a partir do seu contexto social e da realidade em que vive, as questões
para serem trabalhadas, por exemplo, dentro de sala de aula. Então, a importância da metodologia também de ser uma metodologia aberta ao diálogo, né? E justamente esse processo, né, dialógico que transpõe os direitos humanos que são expressos, né, em normas abstratas. Então, assim, a dificuldade muitas vezes de conseguir materializar em uma fala, em uma palavra, o que são direitos humanos, é porque às vezes fica tão distante, mas a gente precisa ter esse processo de diálogo para que aquele direito, né, que parece ser tão abstrato, tão distante, a gente consiga construir meios, compreensões para fazer com que esse direito e reivindicações também para fazer com que esses direitos eles incidam na nossa realidade. Qual realidade? Realidade cultural, realidade econômica, realidade política, de condições sociais, né, de condições de vida. E qual que é o papel, né, das professoras e dos professores nesse processo de educação em direitos humanos? O reconhecimento dos professores, né, e do pessoal docente do ensino superior e outros funcionários da educação tem um importante papel e responsabilidade de transmitir valores, habilidades, atitudes, motivações e práticas relacionadas aos direitos humanos, tanto no desempenho das suas atividades profissionais, como em suas funções, né, enquanto modelo. Assim, a educação em direitos humanos para esses grupos profissionais, com o objetivo de estimular seu conhecimento, compromisso e motivação relativos aos direitos humanos, é uma estratégia prioritária de qualquer programa de educação em direitos humanos nos sistemas de ensino formal. E aí é importante dizer, assim, que a educação em direitos humanos é um processo que convida sujeitas e sujeitos a esse olhar crítico e reflexivo, né? Que é importante termos espaço como esse, né, que nós estamos tendo aqui no curso, para discutir sobre educação em direitos humanos. Mas a educação em direitos humanos não se restringe a esse espaço, né? A educação em direitos humanos nos convoca a pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa forma de lidar e de trabalhar com o outro, e também a nossa forma de ensinar, né, de estar enquanto promotor de direitos humanos também nas diversas esferas e papéis, né, sociais em que a gente desempenha. E aí, eu trago aqui uma reflexão que é muito importante, né, que a gente também já teve esse diálogo logo no início do curso, é que, afinal, né, onde nascem e começam os direitos humanos? Em pequenos lugares, perto de casa, tão pertos e tão pequenos que não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. No entanto, eles são um mundo de cada pessoa. O bairro em que a pessoa vive, a escola ou a faculdade em que ela estuda, a fábrica ou a fazenda, né, onde ela trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura justiça igualitária, oportunidades iguais, igualdade em direitos sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá, eles têm pouco significado em qualquer outro lugar. Essa fala é a fala da Eleanor Roosevelt, quando da promoção da Declaração dos Direitos Humanos. Ela trouxe essa fala, então, que demonstra a importância da gente educar em direitos humanos, né? Que é trazer essa materialidade para que aquilo que está abstrato, ele se concretize no nosso cotidiano de vida, ele se concretize nas condições de vida, nas nossas relações interpessoais, né? Na forma como a gente se sociabiliza, né? E aí trago também uma fala, né, do Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem também ser ensinadas a amar. Aqui, então, eu encerro a minha fala. Eu identifiquei que a gente tem algumas questionamentos, né? A aula vai até às 9? Sim, faltam 9 minutos para as 9. E Viviane tem uma pergunta. Viviane, pode ficar à vontade. Eu deixo aqui aberto para a gente dialogar nesses minutinhos finais. Se a Viviane ainda estiver conosco. Se alguém mais tiver alguma pergunta ou intervenção, fique à vontade. É só levantar a mão ou então escrever no chat que eu leio aqui para todo mundo.
Oi, Luísa. Não, eu acho que está tudo tranquilo. As questões dos direitos humanos mesmo, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque todo tempo surgem novas prerrogativas, situações que tentam tirar os direitos, né, das pessoas, do ser humano, né? E se a gente não ficar de olho, a gente acaba caindo em muita narrativa aí. Exato, exato. É, assim, né? Cada tempo, né, cada momento da sociedade tem as suas próprias reivindicações, né? Nesse sentido, assim, é muito importante, por exemplo, a dimensão do trabalho, né? Que hoje a gente tem visto, assim, uma precarização do mundo do trabalho, né? Essa reivindicação da seguridade social, por exemplo, né? Então, assim, hoje o mundo capitalista, né? Em que as pessoas elas têm que se ela não trabalha, ela não recebe, e aí, né, esse modelo econômico, né, muitas vezes de garantias sociais serem condicionadas a determinadas, uma ideia de produtividade, como que isso hoje se apresenta, né? Então, determinadas lutas, né, de reconhecimento, né, de direitos trabalhistas para determinadas categorias profissionais, como que isso hoje é uma questão, né? Temos aí duas mãos levantadas. Temos Valesca, que tinha levantado antes, e depois Luciana. Valesca, fique à vontade. Não, eu acho que eu levantei aí sem querer. Ah, Eu então, estava mexendo aqui e levantei sem querer. beleza, Valesca. Luciana, então, fique à vontade. É, é sobre um vídeo que circulou na internet, acho que mais ou menos um mês atrás, de um julgamento onde o preso está sentindo muito frio e a juíza interrompe, assim. E é engraçado que é um direito humano, né? E a gente fica assim surpreso, emocionado da juiz fazer aquilo, porque não é comum, né? A pessoa na condição, né, de preso ali, ela é como se a gente, se ele não tivesse direitos, pelo menos assim, né? E quando tem uma ação dessa, né, existe toda uma comoção em relação a isso, as críticas também, o pessoal que não, não é muito a favor, acho que não deveria ser daquela maneira, mas assim, muito interessante quando para essa discussão, né, dos direitos humanos. São direitos para quem, né? Quem tem esse direito? Sim, interessante esse exemplo mesmo, Luciana, porque essa comoção, né, diz muito, assim, desse reconhecimento. Quem tem dignidade na nossa sociedade, né, assim, e como que a atuação, né, do reconhecimento da humanidade do outro, né, é essa que é a questão, né, a gente tem um comportamento aí de uma juíza, né, não sei se todos viram esse caso que a Luciana se refere, que estava numa audiência, né, o preso estava com muito frio, encolhidinho, assim, aí a juíza pergunta se ele está com frio, eu acho que o advogado ou o defensor público empresta o paletó, ela ainda pergunta se ele quer um café, então, assim, isso gerou, né, uma repercussão por justamente essa abordagem de reconhecer a humanidade, né, e de uma abordagem também de uma juíza, né? Que isso também é importante, né? Porque quem está no judiciário, né? O senso comum coloca essas pessoas num outro status, né? Que a gente normalmente o que a gente verifica, né? Que os operadores do direito muitas vezes não assim, né? Reivindicam outro status social. E aí quando elas reconhecem a humanidade, né? Daquele sujeito que estava na frente dela, isso gera uma comoção, né? Isso demonstra realmente uma sensibilidade e uma necessidade. Aquela pessoa, né, que está em cumprimento de uma medida, né, seja uma medida penal ou socioeducativa, essa pessoa ela não deixa de ter, né, o direito humano, ela continua tendo direito, apesar de estar, né, enfrentando um processo penal. Então, acho esse exemplo muito interessante mesmo.